tarde maravilhosa, umas 2h46 mais ou menos, né? Do dia 21 de janeiro, né? De janeiro. A gente está localizado na Senac Hub Academy e a professora Andrea deu um trabalho pra gente, que é sobre os direitos da juventude, e a gente vai bater um bate-papo tranquilo, né? Conversar sobre a nossa opinião e o que a gente acha, né, Rubens? Nesse podcast a gente veio trazer os direitos da juventude e também vamos falar sobre um tema que está abrindo uma outra lei que vai abrir em fevereiro, que é a lei de proibição dos celulares na escola. Então a gente veio falar sobre a nossa privacidade, do uso do celular, não só nas escolas, mas como que também outros lugares que proíbam a nossa juventude de usar nossos celulares, que é a nossa privacidade, que é o meio que é o celular. Bom, pra mim eu tenho muitas coisas no celular, tem conversas, fotos, vídeos, até mesmo conteúdo de estudo, porque o celular também pode ser usado para isso. Vocês concordam comigo? Sim. O que eu também falo aqui, na minha visão, o que eu tenho sobre isso é que se tirar o celular nós como jovens do uso nas escolas, cara, pra mim eu acho que não deveria ser feita essa lei, né? Porque querendo ou não, a privacidade de você poder ter o celular, porque querendo ou não, o celular como você se torna dono, ninguém pode simplesmente só pegar e tirar uma coisa que é sua, né? Que é proibido por lei, mas agora com essa nova lei vão querer ser proibido os celulares nas escolas. O que vocês acham aí? Eu acho que um movimento crítico, um pensamento crítico meu seria o seguinte: se as pessoas usam o celular para o trabalho, para a educação, para os estudos em geral, eu acho que seria melhor deixar o celular tranquilamente e somente usar de forma certa para os estudos e para o trabalho. Os professores do Senac Hub, eles fazem o seguinte: eles precisam a todo momento usar o celular, porque querendo ou não é um meio de trabalho e um meio de comunicação. Quando uma pessoa realmente precisa e realmente ela está lá pelo trabalho e precisa saber das informações dos outros professores, da instituição, é uma questão muito séria. E eu também vejo uma questão muito séria na escola, que se as pessoas estão usando o meio de celular para realmente estudo, é uma coisa certa. Agora, quando as pessoas não fazem para o estudo, quando eles estão infringindo regras, é realmente uma coisa que é errada de certa forma e de certa visão, certo? Porém, o que acontece? Quando um jovem está realmente sabendo que o celular é para estudo, ele vai agregar com somente aquilo. Eu não acho certo o seguinte, que o nosso movimento da juventude usa o celular para coisas erradas e somente todo mundo paga o preço. Porque querendo ou não, a pessoa que fez o errado que deveria pagar com as consequências, não todo mundo, de certa forma, né? E a gente olhando para um lado mais do direito da nossa juventude é uma coisa muito boa. Eu queria saber da opinião de vocês. Vocês sabem se a gente tem algum direito bom? Cara, nisso eu concordo, mas se a gente tiver uma visão mais ampla sobre esse assunto, seria mais abrangente. O que a gente poderia colocar na nossa mesa falando sobre esse direito, que, mano, tem gente que usa o celular, por exemplo, para trabalho, professores que usam o celular para saber o que tema que eles vão ter que falar, o que eles vão ter que apresentar. Tem gente que faz isso, já vi professores fazendo, mas também o celular também pode ser meio de urgência. Por exemplo, quem aqui tem alguma pessoa que é alguma criança na família? Eu tenho meu sobrinho, né? Também tenho meu irmão. Agora pensa, tipo assim, tá acontecendo alguma coisa com ele, ele tá na sua casa, ele precisa de alguma urgência, ele tem o que? O celular para te comunicar. Se por exemplo você passar mal, você tá aqui, então no Senac, se eu passar mal e eu não posso ter o meu celular, porque é proibido eu ter o meu celular no Senac, se eu estiver passando mal, como é que eu posso falar com a minha mãe? Aí eu tenho que ir na diretoria. Minha mãe, por exemplo, não vai querer atender uma ligação do Senac, mas se fosse uma ligação minha, eu tenho certeza que ela atendeu, porque é urgência, né? O celular também ajuda com urgências, por exemplo, aconteceu alguma coisa, tem lá no celular, e também o celular a gente pode usar para estudar, como livros, né? Que é aqueles tal e-books que tem no celular, que tem estudo, tem jogos de aprendizado, tem outras coisas que o celular pode usar, mas também pode atrapalhar, como a questão da procrastinação do uso do celular. Por exemplo, eu tenho tal hora
para fazer coisa. Por exemplo, eu tenho que estudar para uma prova. Eu vou estudar 1 hora antes de eu ir para a escola, mas eu não vou estudar, vou continuar jogando. Vou ficar jogando. Isso é um jeito errado, cara. Tem que entender que tudo tem hora, cada momento tem. Você tem que ter revezar o momento de você poder usar o celular para se divertir, ter a sua diversão e usar o celular para o estudo, né? Vocês concordam comigo? Concordo. Claro. Pô. E para você, Pedro, você conhece algum direito da juventude que tem em comum, que a gente tem que saber e estudar mais ou entender sobre os nossos direitos? Eu não conheço quase nenhum direito da juventude. Tipo assim, o que eu conheço é o básico só. E é isso. Tipo, o direito de ter a educação, a moradia, o lazer, a cultura, essas coisas você sabe que a gente tem, né? Que é os nossos direitos, né? Querendo ou não, a gente também tem o direito de ter o livre-arbítrio, de a gente ter um diálogo com as pessoas e saber que a gente também tem muitos direitos, né? Igual a questão do CAD único, pé de meia, passe do estudante, carteira do estudante, e tudo isso envolve os nossos direitos da juventude. A gente tem inúmeros, é só a gente saber procurar, não é mesmo, Caio? Sim. O que eu queria falar, né? É isso. O que eu ia falar agora é que, tipo assim, tem tantas coisas que nós, direitos da juventude, que nós temos, que, cara, se a gente não procurar e nem querer saber, também não são só direitos da nossa juventude, como do adolescente, mas também como criança, também tem direitos. Se a gente não saber um pouco, você tem um conhecimento básico, mas também você pode se aprofundar. Se não tiver um conhecimento mais abrangente, que seja mais amplo sobre o que você pode ou não é falando que tem caminhos errados, nem caminhos certos, mas tem direitos que você possa ter, como que é o que falou do auxílio de moradia, do pé de meia, carteira do estudante, tem também vale transporte, né? Então isso são coisas que são consideradas direitos da juventude, direito do adolescente e da criança. Mas aí eu queria perguntar pra vocês, quem aí já teve algum, por exemplo, você tem um direito, por exemplo, direito à sua privacidade, já teve assim quebrado, te proibiram de ter, por exemplo, cada um tem aqui o seu celular, né, falando disso, tem privacidade. Quem, por exemplo, já teve tomado o celular, já proibiram você de direitos, tiveram algum? É um assunto bem polêmico, né, querendo ou não, mas são coisas da vida. E você, Pietro, teve alguma coisa que já aconteceu contigo? Proibiram na escola ou em casa? Mano, tipo assim, eu tô falando em geral mesmo, tipo assim, em várias ocasiões. Tipo, na escola você já viu alguma presença assim que o professor foi lá e deixou de conter o aluno porque estava fazendo alguma coisa no celular, algo do tipo? Várias vezes. É um assunto bem polêmico nas escolas, porque querendo ou não, se você está num ambiente escolar, você tem que realmente saber que você tem que agregar com um conhecimento, não com as suas coisas do mundo lá fora. Não, realmente a gente tem que entender que escola é escola, estudo é estudo, trabalho é trabalho. Mas tem coisas que a gente tem nossos direitos que não podem proibir a gente, né? E esse bate-papo foi bem legal, bem interessante, bem intuitivo, né? E eu queria agradecer muito vocês pela presença, por vocês transmitir um pouco de conhecimento pra gente, né? Para os nossos colegas e para os nossos professores, né? E foi um bate-papo muito legal. Agradecer também a instituição do Senac, né? Querendo ou não, pra gente ter um ambiente climatizado, um ambiente onde a gente tem as pessoas tranquilamente, não tem tanto eco. É bom porque o Senac está proporcionando pra gente uma coisa que a gente não tem nas escolas. Verdade, tipo ar-condicionado, mesa, cadeira. Em várias escolas não tem isso. Isso é um direito nosso, cara. Direito bem-estar, né? A gente tem que estar em um local bom. Porque querendo ou não, se a gente não está em um local bom, a gente não tem o conhecimento, a sabedoria, cara. E isso realmente nós temos que estar em um lugar que seja confortável, cara. Sinceramente, por exemplo, se eu vou para uma escola, eu não tô confortável de, por exemplo, ficar naquela escola para estudar, sinceramente, não me dá vontade de ir, cara. Tipo assim, de estudar, se não for um lugar confortável, não só pra mim, mas pros outros alunos, não for pra gente em geral, cara, não dá vontade de ir, sinceramente. E graças à instituição Senac a gente tem tudo e a gente adquire mais conhecimento, mais sabedoria e a gente tem o conforto de estar em um local tão bom, né?
Isso que é bom, gente. E com a parte que os professores são ótimos para ensinando, eles ajudam a gente em muitas ocasiões, não dentro de sala, mas também fora. Acontece alguma coisa, a gente pode ocorrer esses professores, que esses professores são muito bons. Minha primeira impressão quando eu vim pro Senac foi desses professores, que é totalmente diferente da minha escola. Eles são, não falando que é diferente, mas por exemplo, que os ensinos deles são diferentes, as explicações deles são diferentes e o jeito de ensinar os alunos é totalmente diferente. Nas escolas eu cansei de ver o professor só passando matéria no quadro e falando, vai, copia e faz aí que eu vou dar ponto. Isso é um negócio que não dá vontade de ir pra escola. O bom é que os professores não usam o quadro, eles formam diálogos. Eles entendem os alunos e eles procuram criar pessoas com o vocabulário e a oratória melhor, né? Isso que é o bom do Senac, cara. Não é igual uma escola, realmente é uma instituição acadêmica que vai transformando vidas e vai melhorando nosso conhecimento e sabedoria, né, cara? Isso é muito legal, velho. Eu concordo. E é muito legal porque a gente teve esse bate-papo interativo, bom, a gente pôde expressar nossas opiniões e é claro que a gente tem que ressaltar que não é porque a gente está dando essa opinião, essa visão, essa crítica que a gente quer que seja isso, não. Cada um tem o seu modo de pensar e entender os sentimentos, as visões, as opiniões, as críticas das pessoas, né? E cada um tem que entender que todo mundo tem o seu livre-arbítrio de poder se comunicar, ter oratório e falar tudo isso, né? E graças à professora Andréa deu esse trabalho lindo, né? De a gente estar podendo fazer um podcast, coisas que a gente não faz nas escolas e é muito bom que o Senac proporcionou a gente tudo isso, né? E é muito incrível. Não, nosso direito de ir e vir, de fazer as nossas coisas, que é o livre-arbítrio. E também gostaria de pedir encarecidamente obrigado para quem assistiu o nosso podcast, para quem entendeu as nossas opiniões, essas que são as nossas opiniões, não sugerindo que seja o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, é só um jeito que a gente fala. Quem gostou, gostaria de obrigado. Se você não entendeu, não tem problema, mas se você compartilha a mesma opinião que nós, gostaria que vocês entendesse ou até mesmo conversasse sobre alguma coisa, que você perguntasse sobre esses direitos. É um tema que muita gente tem como você precisar em qualquer lugar. Na biblioteca mesmo do Senac tem coisas que a gente pode ler, né, na hora que a gente tiver o nosso momento de lazer. E isso é um tema muito amplo, diverso. Tem diversas opiniões, críticas e pensamentos, mas agradeço pelo nome da instituição e por vocês três, né? Pelo tempo e muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado.